Glória a Deus. Jesus é bom. Deus é maravilhoso. Irmãos, tome o seu lugar. Estamos felizes por estar aqui nessa manhã, não somente nessa manhã específica, mas em cada manhã que o Senhor nos dá a oportunidade de estar nos atos da sua casa, em algum evento, um congresso, um seminário, um encontro, um culto de oração. Cada oportunidade que nós temos é algo assim maravilhoso, e a gente precisa chegar diante de Deus com expectativa, e dentro da nossa expectativa, Deus então Ele se revela, Deus Ele fala, Deus Ele age na nossa vida, como nós já temos ouvido aqui nessa manhã. Fiquei muito feliz, e a gente fala isso e não é apenas, não é uma hipocrisia, não. A gente recebe tanto de Deus quando a gente reúne, e o Senhor fala tão poderosamente com a gente, que se fosse o caso do congresso estar terminando, eu estaria bem servido, somente com a primeira ministração, porque é tão maravilhoso da forma de Deus usar, da forma de Deus falar, e da forma de Deus nos fazer compreender aquilo que Ele está falando conosco. O mais importante não é somente o pregador falar, mas a pessoa compreender o que Deus Ele está falando, o que Ele está fazendo, e Deus então Ele vem ratificando, confirmando a palavra que Ele está liberando do seu altar. Então bendito seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos, cada um que tem se esforçado, cada um que tem trabalhado, cada um tem se dedicado. A gente sabe da dificuldade que é Nova Serrana nesse tempo, e esses últimos anos têm sido muito piores, e para você também na sua cidade, eu creio que é a mesma coisa, mas muitos tiveram que fazer mudanças ali na sua produção, no seu trabalho, no seu negócio, para poder estar aqui. E não somente o dia de hoje, porque hoje é a realização. A gente gasta muito mais tempo para poder preparar todas as coisas do que propriamente o dia de hoje. O dia de hoje é um dia de festa, é onde nós selamos tudo, mas existe um trabalho em torno disso que é algo poderoso, e nós damos graças ao nosso Deus por Ele nos dar a oportunidade de estar aqui e sermos ministrados por Ele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 29. Irmãos, existem diversas formas de Deus usar o homem, e o Deus que nós servimos é um Deus de multiforme graça. E o mais interessante que nós vemos é aquelas pessoas que elas trazem uma pregação não para o momento que a gente está reunido somente, mas uma ministração que ela perdure sobre a nossa vida, que ela influencie a nossa vida nos dias que virão. Então é muito bom quando nós somos ministrados e entendemos que o resultado de muitas ministrações, elas não são imediatas, mas elas trazem com elas ensinamentos e amadurecimentos que vão conduzir toda a nossa vida, que vão nortear nossas decisões, que vão nortear o nosso ministério, que vai nos fazer ser fecundos, vai nos fazer ser frutíferos. Então a igreja do Senhor, ela precisa ter esse entendimento e essa maturidade, que a nossa pregação ela não é basicamente só para o momento. O propósito de uma pregação é que isso faça parte da nossa vida, que a gente possa viver esses ensinamentos, que eles então são liberados a outros que têm chamado, e eles conseguem ali
no momento, né, a manifestação e até mesmo a oração, Deus usa cada um da forma que Ele quer, e nós precisamos subtrair o que cada pessoa tem de melhor para nos oferecer da parte de Deus, pela maturidade, conhecimento e vida com Deus que ela tem. É muito melhor a gente receber tudo isso e a gente levar na nossa bagagem. O Paulo diz que é para você examinar tudo e reter o que é bom. Então, em tudo, a gente examina e a gente retém. Reter fala de você guardar, de você ter com você, disso fazer parte da sua vida a partir de então. 1 Crônicas, capítulo 29. A Dani falou que aqui estava quente, mas realmente está quente. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância, e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão de artífices. Quem, pois está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor, então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de pratas, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos, porque somos estranhos de diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso,
toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome santo, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui voluntariamente, te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti, e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocausto ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. Segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, de Davi, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino, o seu poder e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre os reinos daquelas terras. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai eterno, nós o louvamos nesta manhã. Nós lemos a tua palavra, e agora, Santo Espírito de Deus, como o Senhor já tem falado, continua falando conosco. Abra-nos entendimento, Pai, nos dê compreensão, e nos ajuda, Pai, para que possamos fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor espera de nós como ministros do Senhor. Meu Deus, que possamos nos santificar para a obra do ministério, estarmos preparados para executar toda a sua vontade, no nome de Jesus. Irmãos, quando nós falamos, e quando veio o tema, santificar, para a obra do ministério, e isso é uma recomendação do Espírito Santo para todos aqueles que querem prestar serviço ao Senhor, no altar do Senhor, na casa do Senhor. Nós precisamos santificar a nossa vida, porque Deus, Ele usa cada um de nós, e Ele opera na vida de cada um de nós, a partir do momento que nós consagramos a nossa vida a Ele. Deus, para que Ele possa executar algo na nossa vida, nós precisamos decidir consagrar a nossa vida a Ele. E consagrar a nossa vida a Deus vai muito além de apenas confessar o nome de Jesus. Consagrar a nossa vida a Deus vai muito além do que ser batizado nas águas como nós batizamos. Consagrar a nossa vida a Deus é uma decisão difícil. É uma entrega, um compromisso que nós fazemos com Deus, de não mais nos alienarmos ao mundo e em qualquer prática mundana, porque nós queremos, independente dos tempos e das épocas,
nós queremos que a presença do Senhor e que o Senhor possa se manifestar através da nossa vida. Quem consagra a vida ao Senhor, né, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ou ele está dizendo, ainda que tudo esteja ao contrário, ainda que eu esteja passando por isso, ainda que o Senhor tire minha vida, eu não vou deixar de confiar no Senhor. E quando nós consagramos a nossa vida a Deus, independe do momento que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui já enfrentou muitos momentos difíceis na sua vida. Momentos cruciais, momentos que foram divisores de águas, que estabeleceram um novo tempo, que nos trouxeram experiências, que nos trouxeram a capacidade de resistir, que nos forjaram a resiliência para enfrentar o nosso dia a dia. E quando nós nos consagramos, nós passamos por essas coisas sem pecar contra o nosso Deus, porque nós queremos cumprir um serviço, um chamado que Ele fez na nossa vida. Então, ainda que tudo esteja ao contrário, e ainda que nós possamos fazer qualquer coisa, nós deixamos de fazer algumas coisas, porque nós temos um compromisso com Deus, nós temos uma aliança de amor para com esse Deus, onde Ele nos escolheu, e dentro dessa escolha, nós não arredamos o pé, mas nós entregamos a Cristo a nossa vida, e assim o Senhor vai nos usando dia após dia. Mas interessante, que para prestar o serviço a Deus, existem pessoas que elas são, abastadas de dinheiro, pessoas que têm muito dinheiro, muita posse, muitas riquezas, e há pessoas que não têm, posses, não têm riquezas, e tanto ter posse como não ter posse, ela não impede a pessoa de servir, de prestar um serviço a Deus. Mas nós precisamos saber bem o nosso lugar, quem somos e quem é o Deus da nossa vida. Quando nós olhamos, o Davi, falando aqui que ele tinha separado, toda a sua riqueza, ele fala aqui que com o seu coração voluntário, ele estava pronto ali a oferecer o seu tesouro particular, para que a obra do Senhor fosse executada. E o sentimento de Davi foi um sentimento tão verdadeiro, que ele envolveu toda a nação de Israel. Todas as pessoas tiveram um coração com disposição de dar, de oferecer, de apresentar diante do Senhor. Então, quando nós estamos liderando e prestamos serviço a Deus, a nossa atitude, ela move o coração das demais pessoas. Então, se você está diante de uma célula, de uma igreja, de algum trabalho, a sua atitude de fé, ela tem o poder de mobilizar toda a igreja, de mobilizar todas as pessoas. E o Davi, então, nesse sentimento, ele começa a dizer, então, das coisas que ele ia oferecer para que a casa do Senhor, ela fosse construída. Mas ele chega numa altura da sua fala, e ele mostra, mas quem somos nós? Quem é esse povo? Tudo que eu estou oferecendo ao Senhor, é teu. Se eu estou te oferecendo ouro, foi porque foi o Senhor que me deu. Se nós estamos te oferecendo prata, foi o Senhor que nos deu. E o Davi então começa a mostrar, e ele começa a reconhecer como Deus é grandioso e como ele se sente limitado, e como ele se sente pequeno, e como ele reconhece que, ainda que ele estivesse ali ofertando, ele tinha uma consciência que tudo era do Senhor. Então o homem não pode se sentir maior, melhor, mais especial, quando ele faz alguma coisa oferecendo a Deus. É esse sentimento que Davi traz. O homem não pode achar que ele tem poder maior do que o outro, porque ele, na verdade, ofertou riquezas, coisas maiores. Goiânia está fazendo um templo, pastor? Bateu laje, Então, não, Deus levanta um irmão ali que tem muita condição, tem dinheiro, ele vai ofertar. E o pastor Sérgio está lá acabando, fiquei sabendo que colocou lá agora, comprou, parece o piso, não sei se já colocou, mas, já colocou? Já comprou, Glória a Deus, lá em Arcos, louvado seja Deus. E o irmão oferta,
E bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas não quer dizer que ele está ofertando algum valor monetário, que ele deve se engrandecer e achar que ele tem poder sobre aquela igreja, sobre esse ministério, porque a igreja ela é do Senhor Jesus. Quando nós fazemos menção e trazemos lembrança daquilo que nós oferecemos a Deus, é como aquela pessoa que está fazendo uma cobrança. Eu fiz tal época e eu quero receber. Então tudo que nós fazemos diante do Senhor, nós precisamos fazer com o espírito voluntário. E Deus, ele é generoso para nos surpreender e nos abençoar muito além daquilo que nós apresentamos diante de Deus. Faça um levantamento e você vai ver que você já fez muitas ofertas ao Senhor. Mas faça um levantamento e você vai ver que Deus fez superabundar sobre a sua vida muitas bênçãos. E que Ele prosperou você, porque o nosso Deus, Ele é fiel para fazer isso. Então, no serviço a Deus, nós precisamos reconhecer que todas as coisas vêm do Senhor e são para o Senhor. Os meus dons, os meus talentos, a minha força, tudo vem de Deus. Nada é nosso, a não ser uma disposição de espírito de realizar e fazer a obra de Deus. Isso parte de nós, o reconhecimento, mas todas as coisas vêm do Senhor. Se você abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, eu não vou narrar a história, até porque eu preciso ganhar tempo, mas nós vamos ver aí os primeiros versículos no capítulo 4, versículo de número 2 e versículo número 3, mas eu vou ler um para compreensão. Diz assim, deixa eu tomar água aqui que a língua está pegando aqui. 4 de Daniel, encontrou? Diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos sejam multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são o quê? Os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Isso é um rei pagão expressando a grandeza de um Deus. Ele vai narrar a história, o que aconteceu com ele, mas ele fala que o reino de Deus é um reino sempiterno, de geração a geração. Então Deus reina sobre toda a face da terra. Deus reina para todo sempre. Amém? E quando nós falamos de nos santificar para o serviço, né, ou para o ministério, no capítulo 17 de 1 Crônicas, você pode só acompanhar a leitura, eu não vou abrir. A Bíblia, ela vai mostrar que Davi, ele tem um pensamento, ele tem um desejo no seu coração. E quando ele tem esse desejo no seu coração, ele chama o profeta Natã. E ele compartilha esse projeto com o profeta Natã. Ele diz: olha, eu moro aqui, a minha casa é de cedro, toda arrumadinha, eu tenho segurança, um lugar para habitar, mas a Arca da Aliança não tem um lugar para repousar. E aí ele compartilha com Natã que ele tinha um projeto de construir o templo. E o que Natã falou naquele exato momento? Você lembra? Faça tudo quanto está no teu coração. Natã é o mesmo que no capítulo 12 de 1 Samuel, ele repreende, 2 Samuel, repreende Davi pelo seu pecado. Era um homem usado por Deus, um sacerdote, um profeta, um homem que estava ali, que era de uma forma usada pelo Senhor. Mas Natã, já viu aquele negócio dos impulsos? O Natã, quando ele ouve o que o rei falou, quem está falando? O rei. E fazer o quê? Fazer uma casa para Deus, é a boa intenção. Ele automaticamente, o profeta diz: faze
E Deus vai ser? O nome de quem que ele colocou no meio da conversa? O nome de Deus. Mas o que acontece depois nos versículos seguintes? A Bíblia diz que ele vai para sua casa, e quando ele vai e ele dorme, o Senhor aparece para ele, e o Senhor fala com ele: Davi não vai me construir uma casa. Fala para o meu servo Davi que não será ele que vai construir essa casa. E o Senhor então dá a palavra e diz para ele que a semente dele, que o filho dele, que o Senhor levantaria, ele ia fazer lembrar, e ele ia construir essa casa. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Que nós, como ministros de Deus, precisamos estar bem atentos naquilo que nós afirmamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos às pessoas que é de Deus e que pode fazer. O Natan teve um tempo de voltar e considerar, porque naquele momento ele achou interessante e ele deu uma palavra. E ele trouxe confirmação à palavra do rei. E o rei então, eu creio que ficou empolgado com aquela fala que ele deu. Mas o Senhor tinha outro projeto. O Senhor tinha outro propósito. O propósito de Deus não era que Davi fizesse isso. Então, irmãos, no serviço ao Senhor, nós precisamos remover as nossas emoções. As nossas emoções, elas precisam ser removidas no serviço ao Senhor. Eu não vou deixar de ser um ser que tem emoção. Eu sou um ser emotivo, o ser humano é assim. Mas quando se trata do serviço ao Senhor, eu preciso atentar para a palavra e para aquilo que o Senhor está falando comigo, para que eu não venha ter que ficar remendando as coisas. Até porque tem coisas que você consegue intervir e não permitir que aconteça, mas tem coisas que muitas vezes vão acontecer e nós perdemos o controle sobre isso, e haverá consequências para aquela pessoa que foi orientada, que foi confirmada, ou que foi negada uma palavra, sem que fosse observado os princípios de Deus, sem que fosse buscada a presença de Deus. Então, quando nós vamos dar direcionamento, nós precisamos dar direcionamento pela instrução do Senhor. Você instrui pessoas? Quem aqui instrui pessoas? Faz assim. Quem aí que sempre está instruindo pessoas, falando com pessoas? Glória a Deus. Então você que não está fazendo, você vai começar a fazer a partir de hoje, porque todos nós precisamos de ajudar as pessoas a servir a Cristo, ajudar as pessoas nas suas decisões. Então todos nós precisamos entender que nós devemos buscar o Senhor, ou ao Senhor, quando nós precisamos dar respostas. Nós não podemos tomar decisões por nossas emoções. Quando nós recebemos a Cristo, a Bíblia, ela nos relata em 1 Pedro que nós somos, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, abra a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofre trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está presa. O apóstolo Paulo, ele traz ali um encorajamento, e ele mostra que quando nós recebemos a Cristo, e nós decidimos então fazer a obra de Cristo,
nós somos agora alistados para o exército do Senhor. E todo aquele que foi alistado, todo aquele que foi nomeado, designado, ele precisa de lutar. E ele precisa lutar legitimamente. Ele precisa lutar de acordo às regras, de acordo com aquilo que já está estabelecido. Então, o soldado de Cristo, ele não busca informações diversas, ou alguma informação em lugares escusos, ou em fontes não confiáveis. Um soldado de Cristo, ele busca informação em Deus, os seus valores estão em Deus, e ele procura transmitir e fazer a obra de uma forma legítima, de uma forma correta. E ele vai falar que ele sofria as cadeias, prisões, mas a palavra de Deus não estava presa, ou seja, a palavra de Deus não estava amordaçada, ainda que ele estava ali, ele continuava a militar de uma forma legítima. Então, independente, nós precisamos atentar para essa palavra, e ele mostra que nós, quando chegar o tempo, nós vamos gozar então deste fruto, nós vamos desfrutar deste fruto. Agora, como soldado de Cristo, nós precisamos então sofrer as aflições. E Jesus disse em João 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz, no mundo tereis aflições. O problema é que quando você fala de soldado, e quando você fala de guerra, você fala num lugar de muito confronto, você fala num lugar de dor. Quando a Bíblia, ela fala conosco sobre, e o Paulo traz aqui mostrando, soldados de Jesus Cristo, sofrer as aflições do Evangelho, ele está ali preparando Timóteo para os momentos difíceis que ele ia viver. Então nós precisamos estar bem preparados para a obra do ministério. Muitas pessoas, elas vêm pensando que o reino de Deus, a igreja, o altar, que isso é glamour, que isso na verdade é ostentação. Sangue de Jesus tem poder. Nós estamos aqui como servos de Cristo, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para a glória dEle. Então, independente da forma do que acontecer, é para o Senhor. Quem busca glamour, status, fama, ele está fazendo para Ele. Mas quando nós fazemos para o Senhor, nós queremos adorar e bendizer ao Senhor. E quem busca glamour, fama, reconhecimento, ele procura se adequar às falas para agradar todo mundo, para fazer média com todo mundo, para ser um politicamente correto. A única coisa que convém você fazer média é se você tem um carro muito gastador, entendeu? Quem tem aí um Vectra 2.0, um Opala 4.1, quem tem um Fusion, que é quase que um Fusion mesmo, um foguete a ponto de explodir, você tem que fazer média, porque se você acelerar aquele negócio demais, é 4x1, é 5x1, você está entendendo? Quem tem um Palio Faro pode apertar até a goela, primeiro, ele não passa de 140, não vai passar mesmo, e no final ele dá 14, 15, 16, até 17, mas quem tem um carro bebedor, ele tem que ficar tirando o pé do acelerador. Aí ele compra um carro 2.0 e não pode acelerar, enquanto o cara compra 1.0 e ele põe o pé lá no talo, lá e acelera, e lá e ele não gasta nada. Média só presta de carro, para você economizar um pouco de gasolina, de recurso na sua viagem. Nós precisamos falar a verdade, como Jesus disse, cada um com o seu próximo. Então quem busca fama, quem busca sucesso, quem busca reconhecimento, e o comunismo prega muito populismo. E o que é o populismo? Jogar para a galera, o que o povo gosta de ouvir? Né? Tem que fazer isso, tem que dar para os pobres, tem que amar, tem aquilo outro. Então essa é uma ação que eles fazem para encher o coração das pessoas. Não dá certo o pastor agir no populismo, não dá certo o ministro de Deus agir no populismo, querer ficar jogando para a galera. Ele precisa ministrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos muitas pessoas não queriam ouvir essa palavra. Aí você pensa assim, poxa vida, fulano está pregando errado, porque as pessoas não querem ouvir, mas é porque as pessoas não estão querendo ouvir a verdade.
porque a verdade confronta, e a verdade leva a mudança, a verdade leva a arrependimento. Então muita gente não quer ouvir a verdade. Então o ministro de Deus, alistado para o serviço de Deus, ele não vive de média, mas ele vive de ser ministro de Deus e de pregar a palavra de Deus. Não tente fazer média no reino. Primeiro, o reino não é seu, o reino não é nosso, o reino é de Deus. Então, como o reino é de Deus, ele deixou uma forma legítima de nós ministrarmos e pregarmos essa palavra. Quando nós olhamos e fomos alistados por Deus, e agora regimentados por Deus, nós nos tornamos despenseiros de Deus. E o que é ser um despenseiro? Despenseiro é aquele que tem acesso à despensa, o lugar onde as coisas estão, para poder oferecer, para poder alimentar, para poder saciar a fome das pessoas, para preparar o que é necessário. E o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 4 de 1 Pedro, a partir do versículo 11, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Quem encontrou, dá glória a Deus. Irmão, já acostumei, viu? Eu acho estranho quando eu falo para olhar, porque os irmãos já acostumou. A gente precisa de glorificar a palavra e comunicar com quem está pregando. Glória a Deus, aleluia. Mas assim, pode achar primeiro, não precisa falar, não. Ache, dá aquele glória a Deus. Estou aqui, estou atento, vou ler junto. Mas não, sabe, não deixa passar, fica caladinho não. 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então quem é que deve ser glorificado através das nossas palavras? Deus. Como despenseiros de Deus, então nós vamos lá na despensa que nos foi dado acesso, e nós pegamos a despensa de Deus e servimos as pessoas, mas servimos de acordo com a palavra de Deus, porque nós servimos no intuito de Deus ser glorificado. Nós não servimos no intuito de nós recebermos algum tipo de manifestação, ou algum tipo de reconhecimento. Nós fazemos com o intuito de Deus ser glorificado por Jesus Cristo. Então qual é a sua fonte? Diga para o irmão que está do seu lado: a minha fonte é a palavra de Deus. Então se você administra segundo o poder que Deus te dá. Tudo que você faz de acordo com Deus liberou sobre a sua vida. Hoje está muito comum nós queremos ficar trazendo informação para as pessoas, mas buscando nas dispensas de pessoas vazias, ou contaminadas, ou impuras. Às vezes olhamos o negócio, e esse raio de internet, isso é bom, presta, mas é um raio. Em 2010, eu não lembro o ano, eu fui fazer o supletivo, não sei se tem algum antigo aqui que fez na época, e aí tinha redação de português. Menino, eu desci o cacete na internet. Na verdade, naquele tempo, orando, e eu comecei a escrever, e eu falei: a internet vai separar os pais dos filhos, os pais não mais trocarão experiência com seus filhos, a conversa com os pais será mudada, as crianças agora ficarão diante de um computador, né? Eles não vão mais ter as brincadeiras, não vai mais ter aqueles momentos de lazer como eu tive infância. Eu sei o que é arrancar a cabeça do dedo, eu sei o que é dirigir um carrinho com uma latinha de sardinha, eu sei o que é puxar um carrinho com 3 rodas, com 2 rodas, eu sei o que é pegar um cabo de vassoura estragado e sair correndo pela rua fora, dizendo que eu estava montando um cavalo, porque era isso que eu tinha. Eu brincava, ia para a beira do rio, acampava, dormia na beira do rio. Hoje o menino tem medo até de passar no meio do mato. Se falar que é para dormir na beira do rio, não fica, tem medo de tudo. Então a gente foi formado vivendo algumas coisas. Você entra no meio do mato, passa, vai lá para a beira do rio, dorme. Hoje, até mesmo 10 horas, 11 horas já está tarde, o menino pode pegar um resfriado se ele sair da casa dele e vir para a vigília. Mas a gente foi criado dormindo na beira de rios, pescando, fazendo o que? Aprendendo, para poder a cultura passar para frente. Então muitos de nós vivemos isso, e quando eu falei isso, eu vi que aquilo não foi de agrado, minha redação não foi, eu acho que eles acharam que eu era um cara transtornado da cabeça, e eu nem imaginava que o negócio ia ficar do jeito que está hoje. Está muito pior do que eu descrevi naquele dia, bem pior.
Mas aí nessa internet tem coisas boas, mas tem as impurezas, as contaminações. E muitas pessoas, ao invés de buscarem Deus, ficam buscando os pratos prontos. E quando você busca prato pronto, que você não sabe, né, de que origem é, você pode pegar coisa envenenada. E às vezes as pessoas estão pegando coisas envenenadas e envenenando outras pessoas. O problema do veneno é que muitas vezes não dá tempo de você dar o antídoto. E a pessoa acaba morrendo por aquele veneno que ele recebeu. Então, como dispenseiros de Deus, nós precisamos pegar diretamente na dispensa de Deus. Nós não podemos ficar buscando em qualquer lugar, porque se nós buscarmos em qualquer lugar, nós vamos acabar dando às pessoas comidas envenenadas, coisas que ao invés de fazer bem, farão mal para elas. Então, é muito melhor buscar na dispensa de Deus. E ele continua falando, pega aí em Tito capítulo 1, versículo 7. O menino já está pedindo almoço. Diz assim a palavra do Senhor: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de onde? Da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo e santo e temperante, retendo a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então a Bíblia vai falando aqui que o despenseiro, que o bispo, né, ele deve ser irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo. Iracundo é uma pessoa propensa a irar facilmente. Então está dizendo que ele não pode ser uma pessoa que se irrita fácil, pode ser uma pessoa dada ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas ele deve ser dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então, quando ele traz aqui, ele mostra e ele torna a dizer, retendo a firme e fiel palavra que é conforme a doutrina. Então, reter a firme e fiel palavra. No serviço a Deus, você precisa reter a firme e fiel palavra. Você pode ler livros, você pode ser bem edificado, você pode abrir a sua mente, você pode aprender sobre diversos assuntos lendo livros, mas você deve reter a firme e fiel palavra. É ela que deve ser aquela que direciona a sua vida no serviço a Deus. Não são os livros, não são a fala, não é a argumentação de alguém, mas sim aquilo que está escrito na palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, o Paulo vai dizer da necessidade de nós, no serviço a Deus, nós sermos bem atentos e apercebidos. 4, versículo 1 diz, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, o que é que os homens devem nos considerar? Como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E aí ele vai dizer, além disso, requer-se nos seus despenseiros que cada um se ache fiel. Então, os despenseiros de Deus, eles devem ser achados fiéis, servindo ao Senhor. E no serviço a Deus, nós precisamos de dar. Quando a palavra fala de ração, a ração, por mais que ela ainda tenha, né? Abre aí Lucas capítulo 12, por mais que nós saibamos que tudo que hoje, para que possa durar um tempo, tem conservante, e por mais que nós saibamos que esses conservantes de alguma forma fazem mal, mas nós sabemos que quando fala de ração, fala de um alimento balanceado, de um alimento que consegue nutrir, satisfazer a necessidade, seja de um gato, de cachorro, seja de qualquer animal. Então, quando você pega aí Lucas capítulo 12, versículo 42, diz assim, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, o porá.
Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não esperem, uma hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito se lhe confiou, muito lhe pedirá. Mas no versículo aí, né, que nós temos o primeiro versículo 42, qual é, pois, o mordomo? Como é que o mordomo deve ser, o dispenseiro? Fiel, e o que mais? Irmãos, parece que santidade é uma afronta para as pessoas hoje. Quando você fala em santidade, parece que você está xingando a pessoa. Fala de ser fiel, parece que você está desmoralizando a pessoa. E quando fala de ser prudente, parece que está afrontando. Isso é palavra de Deus. Você, na verdade, santificar a sua vida, isso é a ação de quem ama o Senhor. Ser fiel é a prova do seu amor para com Deus. E prudente é a sua conduta diante da sociedade, do lugar que você está, diante da igreja, é a sua conduta mediante a palavra de Deus que rege a sua vida. Então você anda na prudência porque você não quer cometer acidente. Por que a gente fala para ser prudente? Para não cometer acidente. Então o mordomo fiel, ele procura dar a ração, ou seja, o alimento balanceado. Que tipo de alimento às vezes nós estamos oferecendo para as pessoas? Nós, no serviço a Deus, precisamos saber bem que tipo de alimento nós estamos oferecendo às pessoas. É um risco muito grande, irmãos, quando a gente às vezes está fazendo trabalho, você está fazendo o trabalho, mas aquilo que você está fazendo, o alimento que você está dando não está sendo suficiente. Aí é o perigo que a gente corre de muitas pessoas não permanecerem na casa de Deus. Porque às vezes nós estamos dando um alimento que ele não é balanceado, ele não é equilibrado. E a gente precisa ministrar e falar com as pessoas nas casas de paz, nas células, no discipulado, né, em cada oportunidade, nas escolas, a gente precisa ministrar a palavra de uma forma que haja uma alimentação, uma nutrição na vida daquele cristão, daquele novo convertido. Então, quando nós fazemos isso e nós nos preocupamos com aquilo que nós estamos alimentando, buscando na fonte que é Deus, nós alimentamos as pessoas com a palavra de Deus. E as pessoas vêm no culto e elas voltam saciadas pela palavra de Deus. Elas vêm numa ceia e elas voltam saciadas pela palavra de Deus. Ela vai no trabalho, ela volta saciada, alimentada pela palavra de Deus. E o que nós precisamos fazer é isso. Em tudo o que fizermos, nós levarmos as pessoas a alimentar-se da palavra de Deus. A igreja, ela já vive muitos enfrentamentos. Quero que os pastores atentem. A igreja, ela vive nos últimos dias, são dias difíceis, e ela vive cercada de muitas coisas. Uma pessoa, para ser fiel ao Senhor hoje, ela tem que estar vigilante, atenta o tempo inteiro. Ela tem que andar mais ou menos assim, sabe, em tudo que vai fazer. Senão daqui a pouco você está vendendo um cinto da fulana de tal, da Carmen não sei o quê. Então daqui a pouco você está vendendo a camisa da Nike, que na verdade é Nick, né? Não é Nike nada. Senão daqui a pouco você está vendendo um calçado que não tem nada a ver. Então hoje o cristão, ele tem muita dificuldade no comércio, estou falando. Para ganhar seu dinheiro honestamente, ele tem muita dificuldade. Porque vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. Então todo mundo quer o ilegal, o errado. E o povo só quer isso. E se você for envolvido por isso, você vai pecar contra Deus. Então nós vivemos o inimigo o tempo inteiro. Como nós não somos do mundo, ele lança setas e dardos todos os dias, querendo nos tirar da presença de Deus. Acontecem coisas com a gente muitas vezes que não acontecem com outras pessoas. Parece que a nossa vida é um festival de problema. Você acaba de resolver um, tem outro.
E muitas vezes vem situações em cima de situações. Então a igreja por si só, ela já vive, porque o inimigo ele quer de alguma forma parar a igreja. E para ele parar a igreja, ele precisa de afrontar a igreja o tempo inteiro. Mas quando nós resistimos o inimigo, nós prevalecemos e o nome do Senhor é glorificado, Deus é exaltado. Então a igreja, como ministro de Deus, nós precisamos de alimentar as pessoas de uma forma que elas tenham a capacidade de passar por essas lutas, de enfrentar esses problemas. Nós não podemos sobrecarregar a igreja e nem transferir responsabilidade de outro para a igreja. A igreja ela tem uma responsabilidade que é anunciar o evangelho de Jesus e pregar a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, o enviado de Deus. Ele vai convencer. Então, quando nós estamos cuidando da igreja, nós precisamos atentar para como nós estamos cuidando da igreja, nesse serviço que nós estamos prestando, para nós honrarmos a Deus e permitirmos que o fraco seja fortalecido pela palavra de Deus liberada sobre o altar da nossa igreja. Então, nós precisamos de ter esse equilíbrio, essa sensatez, esse conhecimento, para a gente não exagerar. E nós somos ministros de Deus, despenseiros de Deus, não porque nós queremos. Ou você quis? Você projetou ser pastor? Você projetou ser presbítero, missionário? Não. E Jesus diz em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Nós não somos dispenseiros de Deus porque nós queremos ser. Não, nós somos dispenseiros de Deus porque Ele nos escolheu. E como Ele nos escolheu, nos santificou, Ele nos dá acesso lá à dispensa para cuidarmos das pessoas. Então você foi escolhido, você tem acesso à dispensa, e na dispensa você vai e você alimenta as pessoas pela palavra de Deus. E quando nós olhamos, nós vemos que, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 19. Irmãos, o mundo está tentando nos envolver. Nós precisamos tomar cuidado porque... sabe, o mundo está tentando nos envolver, e o inimigo está querendo que a gente use as armas dele. Preste atenção, o diabo está trabalhando para que a igreja use as armas dele. O mundo é briga, é intriga, é ódio, é divisão, não é as armas que Deus nos deu. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10, versículo 4, que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas têm sido construídas aí, muitas mensagens, muitas conversas, e a igreja daqui a pouco, ela também está vivendo hostilizando, ela está vivendo em intriga, em divisão. A igreja não foi chamada, a igreja foi chamada para manifestar o amor de Deus. Independente se o amor de Deus, nós vamos ministrar a palavra, vamos exortar, repreender, vamos ter que tomar decisões, mas a igreja foi levantada para manifestar o amor de Deus. Ele provou seu amor conosco quando Ele morreu na cruz, e Ele veio, e Ele então nos chamou para manifestar o amor de Deus. Então você, como despenseiro de Deus, sabe que a primeira coisa que você tem que oferecer às pessoas da parte de Deus é o amor. A primeira coisa que nós precisamos oferecer às pessoas é o amor. Você não entendeu ainda, né? É a primeira coisa que você precisa oferecer às pessoas é o amor. Se nós não estivermos oferecendo o amor, porque o amor, ele nos leva, sabe, irmãos, a sentir misericórdia, a ter compaixão. Sem amor você não sente misericórdia, você não sente compaixão, você não sente nada. E a Bíblia diz no versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós amamos a Deus e somos seus despenseiros, porque Ele primeiro nos amou. Imagina esse Fernando dando testemunho, né, um tempo atrás. Hein, Fernando? Se Deus não te ama primeiro, se Deus não manifesta amor na sua vida primeiro, se Deus não te acolhe primeiro, você ia amar quem? Então, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós amamos a Deus. Tudo vem dEle primeiro. Tudo vem de Deus, tudo é do Senhor. Então nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela é a representante legal de Jesus aqui nesta terra, mas ela não muda as leis, ela não foi chamada para legislar. A igreja serve a Deus na obediência à sua palavra.
Deus não deu autoridade à igreja para fazer leis. Deus deu à igreja autoridade para executar a sua palavra. Então a igreja do Senhor, ela não tem o poder de mudar as leis, ela não tem o poder de alterar as leis, mas a igreja do Senhor, ela manifesta e ela age por meio da palavra de Deus, representante legal, em observância à palavra. Amém? Então nós não mudamos a palavra de Deus, nós não alteramos, até porque existe uma maldição para aquele que transpõe a palavra de Deus, que vai além da palavra de Deus. Diz que ele vai acrescentar as pragas descritas no livro. Imagina quantas pragas tem escritas aqui. Então a igreja não foi chamada, ela não pode ficar criando leis, mas a igreja, ela vive fundamentada e alicerçada pela palavra. Eu sou o Senhor e não mudo. Então você pode dizer assim, o Deus dizendo, eu sou a palavra e eu não mudo. É isso que nós precisamos compreender. Eu sou a palavra e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou Deus e não mudo. Então a palavra não muda, o Senhor não muda, nada muda, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus imutável. Quando nós falamos, ele é o Deus imutável, ele não muda. E no serviço a Deus, nosso objetivo de fé, objetivo de vida, irmãos, Jesus, ele tinha uma visão muito objetiva da sua vida e do seu compromisso. Se você abrir a sua Bíblia aí, em João capítulo 5, Jesus sabia exatamente, o que ele queria e o que ele veio fazer neste mundo, e ele se esforça para cumprir isso. João 5, versículo 30. Não é bem o que eu queria, não. Como diz o outro, não é o que eu estou querendo, não. Glória a Deus. Espera aí que minha mente volta aqui. Os discípulos estavam preocupados com Jesus alimentar, mas Jesus, ele mostra pela sua palavra que o alimento, aquilo que ele tinha, a sua vontade, o seu desejo, e a comida que ele tinha era fazer a vontade do Pai. O texto que eu estou procurando é esse, minha cabeça está aqui, depois alguém acha e me fala. 4:34, então foi essa arte que eu fiz, é 4:34, diz assim, 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e fazer o quê? E realizar a sua. Então essa era a comida, esse era o objetivo, isso era o que anseiava a alma de Jesus, de fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Irmãos, hoje nós vemos que todo mundo quer ter um canal. Antigamente a gente não podia ter nem telefone, agora a gente tem até canal. Outrora, para comprar um telefone dava um trabalho, agora a gente tem até canal, não tem? E todo mundo quer falar, e todo mundo muitas vezes quer ir para a mídia, porque você alcança muitas pessoas. Mas quando nós olhamos em Isaías 42, nós vemos o profeta messiânico falando de um Cristo que seria discreto, que ele não ficaria fazendo barulho nas praças, que ele não ficaria gritando, manifestando. Pega aí 42 de Isaías. Quando eu olho para Jesus, para os apóstolos, e vejo Jesus pregando, ensinando em cada lugar, e hoje as pessoas muito preocupadas com a multidão. Cuidar de 80, 100 pessoas dá um trabalho abençoado, e aí tem gente que quer cuidar de milhões, sem estar cuidando nem da sua própria vida, sem ter condição de ajudar ninguém. Diz aí, 42 de Isaías assim, eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu eleito em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz onde? Não clamará, não se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. Está mostrando a descrição de Jesus, mas diz que ele ia produzir
né, o juízo de Deus sobre os gentios, ou que ele ia manifestar sobre os gentios. Mas ele não seria essa pessoa que estaria, né, alarmando para todos os lugares. Você vai ver que Jesus, quando ele vem, ele começa a fazer milagres e dizer às pessoas que não falasse que era ele, que elas fossem até o sacerdote. Jesus não estava buscando fama, mas a sua fama mesmo assim percorria. É diferente quando Deus está usando alguém e automaticamente as pessoas vão até aquela pessoa, do que alguém, ela trabalha com o propósito de ter fama, de quer ter o reconhecimento. Então Jesus, ele era discreto naquilo que ele realizava. E o interessante é que a autoridade de Jesus, ele não estava na altura da sua voz. A autoridade de Jesus, ela não estava vinculado à altura da sua voz, mas estava vinculado à unção de Deus que estava sobre a vida dele. Então, não é a altura da voz, não é a veemência da voz, mas sim a unção do Senhor, que está sobre a nossa vida. Eu ia perguntar para vocês aqui, mas não vou perguntar não. Mas tem um ditado que diz: quer ganhar no? Ninguém sabe? Quer ganhar no? Truqueiro que gosta de ganhar no grito, né? Quem jogou truco gostava de ganhar no grito. Tinha nada e um barulhão para o outro, ó. Então, quem quer ganhar no grito, dá errado. A altura da voz, a entonação da voz, ela não determina, nem mesmo os demônios saem. Você pode estar gritando lá com o demônio, mas se você não tiver a unção de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida, o demônio vai continuar lá. Se você fala com alguém, mas cheio da unção de Deus, com toda dificuldade, analfabeto, falando as palavras todas erradas, mas o Espírito de Deus vai dar vida às suas palavras e vai fazer a pessoa converter. Então, é a unção de Deus que faz a diferença na nossa vida. Quando nós olhamos no capítulo 7 de João, versículo 40, João capítulo 7, versículo 40, quem encontrou, dá glória a Deus. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam: esse é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. O que ele respondeu? Os servos lá, os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles ficaram admirados pelo poder de Deus e pelo aquilo que Jesus falava. Eles não tiveram ação de conseguir pôr a mão de Jesus ou de fazer qualquer coisa, porque eles ficaram inoperantes diante da unção, diante da sabedoria, diante do poder do Cristo, liberando palavras ali, palavras de Deus sobre aquele lugar. Nicodemos, no versículo 50, diz assim, aí nós vemos aqui que há uma resistência, né? Olha o que responde os fariseus, no 47. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós já fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha para você ver que argumento dos fariseus. Quer dizer, que ninguém sabia a lei, ninguém conhecia a palavra, que estava tudo errado. E aí ele diz: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Será que a lei nos dá o direito de formar uma opinião sobre alguém sem ouvir a pessoa, para saber se exatamente aquilo condiz? Jesus estava ali como um filho de Deus, ministrando a palavra de poder, e eles disseram que aquela multidão era maldita e não conhecia a lei. É muito comum hoje, irmão, as pessoas crucificarem as pessoas sem observar a lei, formatarem uma opinião sobre alguém sem observar a lei. Isso é um crime diante de Deus.
E nós precisamos, como servidores de Cristo, como ministros de Deus, quando nós formos fazer algo, ministrar, quando nós estivermos liberando a palavra de Deus, nós tomarmos o cuidado de observar o que a lei nos ensina, do que a lei nos mostra, do que a lei nos conduz, né, e mostra como nós devemos agir. Já pensou? Moisés, quando resigna o seu cargo, no capítulo 12 de 1 Samuel, Moisés chega diante de Israel, o povo pediu um rei. Moisés falou, Samuel falou, vocês querem um rei? Ficou indignado, Deus falou, faz o que estão querendo. E aí, o Samuel então chega diante dele, agora vai resignar, vai abrir mão do cargo. E Samuel fala assim, eu quero falar diante de vocês, que dia que eu peguei alguma coisa de vocês? Que dia que eu recebi suborno para fazer vista grossa? Qual foi o dia que eu cometi tal pecado? Eu quero testificar, fiz alguma coisa? Não. Estou testificando diante de vocês aqui, diante de Deus, para que haja juramento de que todo esse tempo que eu servi a Deus, eu servi com integridade no meu coração. Moisés estava entregando, Samuel estava entregando o cargo, mas ele queria deixar claro diante de todo o povo, que ele nunca se corrompeu na sua vida. Um homem que serve a Deus, que conhece os mandamentos do Senhor, ele sabe que rebeldia não pode estar no coração de um servo de Deus. Nenhuma pessoa que se rebela contra o Senhor, contra a sua palavra e contra, né, os homens que Deus levantou, esse homem tem uma vida permanente, esse homem tem sucesso na sua vida. Então toda pessoa que conhece a lei, conhece a palavra, ela não deixa que a rebeldia esteja no seu coração. Pelo contrário, ele ora e busca e pedir a Deus para que nenhum sentimento venha, na verdade, florescer dentro do seu coração, que o induza a se rebelar contra alguém. Mas hoje nós vivemos no tempo que falar a verdade parece que afronta. Quando falamos a verdade parece que ofende. Mas a verdade precisa continuar sendo falada. A verdade precisa ser anunciada. Nós não podemos deixar de falar a verdade. E ainda que os tempos sejam difíceis, e ainda que sejamos mal entendidos, como Jesus foi mal entendido. Não entendia a lei e era maldito, e toda a multidão. Mas Jesus era o Filho de Deus que estava ali. Muitos vão se levantar e certamente virão pedras de todos os lados e de onde você menos imagina, mas se você estiver firmado em Deus e se suas raízes estiverem em Deus, você vai continuar firme, porque Deus é com a tua vida, Deus é com a minha vida, Deus é com a sua igreja. Precisamos falar como Jesus, aprender com o nosso mestre. Jesus nos dá a referência. Eu gostaria, Luciana, eu preciso de 2 voluntários, 2 pessoas, só 2 só. Senta de cá, arruma uma cadeira para meus obreiros e o outro senta de cá. Se quiser vir 2, tem problema não, 2 homens e 2 mulheres. Só que tem um desafio. Primeiro, você não pode ser doente, de nada, você não pode ter nenhum problema de saúde. Eu vou escolher agora só os perfeitos. Você não pode ter nenhuma alteração na saúde, viu? Pode pôr aí. Você que não tem problema nenhum. Senta aqui, ó. Um homem e uma mulher. Não vou ter voluntário, não? Sangue de Jesus. Vou chamar os meninos. É você, John? Você não tem problema, não, né? Então fica aqui. Ah, Luciano. Pode ficar, Luciano. Pega outra. Cadê a irmã? Eu gosto das irmãs. As irmãs mais empolgadas, manifestam mais. Chega aqui. Elas interagem mais com a... Se quiser vir 2, não tem problema, não. Segredo. Você não pode sair dessa cadeira agora, viu? Você não pode sair dessa cadeira, você não pode conversar com ninguém, você não pode pedir ajuda para ninguém, não tem ajuda nesse momento. Vou fazer a sabatina. Então, a Luciana pode vir cá, Luciana, e você tem liberdade, o Adão, não sei quem é que está aí. Eu vou, está chegando a hora do almoço, eu sei que os irmãos estão com fome, desses aqui eu vou cuidar, porque eu já vou começar a dar ração para os irmãos, para eles não ficar com fome. Marcos capítulo 9, abra a sua Bíblia. Versículo 48 e versículo 49 e o versículo 50. Nós precisamos falar como Jesus. Amém? Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com o quê? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso ou insípido,
com que o adubareis, tende sal em vós mesmos. E que mais? E tendes paz uns com os... Tendes sal em vós mesmos. E tende paz uns com os outros. Por que será que as palavras de Jesus eram diferentes? Em Colossenses 4,6 diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Para quê? Para dar sabor, significado, sentido àqueles que estão ouvindo a palavra que nós estamos falando. Em Mateus 5,3 Jesus diz que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Será que Jesus tirou isso dentro de um contexto de quê? De onde Jesus tirou esse negócio de sal? Por que Jesus chega e fala ser sal? Vem assim, sal. Aí você fala assim, não, sal é porque conserva, né? Tem durabilidade, tira a putrefação, aí, e tudo isso ele faz. Mas o sal tem um significado sacrificial. Deus estabeleceu que nos sacrifícios deveria ter, nem assim vocês não me ajudam, nos sacrifícios deveria ter sal. Abra sua Bíblia em Levítico. Cadê as irmãs aqui? Não vai servir não? Cadê meus voluntários? Oh, Jesus Cristo! Eles devem estar vindo aí, é porque é um negócio muito especial. É para criar expectativa. Levítico 2, versículo 13. Diz assim: e toda a oferta dos teus manjares, o que é para fazer? Salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Então o sal não aparece lá no Novo Testamento, Jesus falando de sal, não. O sal ele tem um significado, ele tem um simbolismo. Deus estabeleceu, né, que a oferta de manjares, o sacrifício, eles deveriam ser oferecidos com sal. Pega aí 18, 19 de Números, eu vou ler aqui só uns 3 textos para embasar aqui. Números 18, também não é um texto isolado, viu? Deus faz aliança com sal, concerto de sal. Deus determina que o sacrifício tinha que ter sal. 18 de Números, versículo 19: todas as tuas ofertas, todas as ofertas alçadas da santidade, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos, e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal, perante quem? Perante o Senhor, é para ti, para a tua semente, contigo. Então, nós vemos que o sacrifício, Deus estabeleceu, que o sacrifício, ele deveria ser acrescentado sal. Havia sal nos sacrifícios, né, que eles traziam diante do Senhor. E quando Jesus então, ele chega falando que vocês são o sal da terra, luz do mundo, ele também está nos mostrando que o nosso sacrifício deve ser com sal. Por isso que ele diz, tende sal em vós mesmos. Então, o nosso sacrifício, e quando ele fala de sal, aí tem diversas coisas que o sal produz. E eu escrevi algumas aqui, né? O sal preserva da putrefação e da corrupção, significa pureza e a fidelidade preservante que eram necessárias na adoração a Deus. Então o sal ele tem um significado, ele preserva da putrefação, do apodrecimento, da corrupção, e significava a pureza e a fidelidade presente que eram necessários na adoração a Deus. E quando nós vamos procurar nas Escrituras, o sal ele tem uma importância grande. Cadê os irmãos daqui? Não trouxeram ainda não? Vamos fazer uma oração aqui para ver se vem? Que nem que seja o anjo rastante chega aqui. Ó, o sal,
ele, como alimento, você vai servir para as irmãs aí. Então deixa. Aí você já contou, você passa para cá para eles. Irmãos, aconteceu um negócio aqui misterioso, na casa de Deus acontece isso. Deixamos um negócio preparado ali para fazer uma dinâmica, alguém comeu. Deve ter passado um aperto na vida dele, até agora ele deve estar pensando o que está acontecendo. Irmão, vigia seu coração nas coisas que estão no cantinho. Vigia, irmão. Vigia, irmão. Então o sal, ele serve para o alimento. Pode comer, viu? Você pode ficar à vontade aí, aproveita, não pode sair daqui, vocês continuam aqui com a gente. Ele serve de alimento, ele serve de remédio e conservante, ele serve de fertilizante à terra, né, para a plantação. O sal, ele serve de oferta, de um selante, de um conserto, e também na cultura oriental, de uma amizade, de um pacto de amizade, né, e um símbolo de paz e de amizade. Então o sal não é uma coisa sem sentido. Nós é que às vezes não sabemos o significado das coisas, mas o sal, ele tem um significado. Amém? Eu não vou estender aqui não, porque senão eu vou me comprometer. Mas o sal, ele tem um significado bíblico. O sacrifício era oferecido com sal. O seu sacrifício tem que ter sal. Se você não tem sal na sua vida, você precisa de sal. Agora preste atenção. Faz um banquete, um peixe, uma comida. Nossa, que coisa gostosa, né? Ninguém fala assim, mas que sal? Será que ele veio da Salinor, lá de Macau? Será de onde que esse sal veio? Veio do Mar Morto? Veio de longe para cá? Ninguém elogia o sal. Ninguém, sabe, lembra do sal. Mas o sal, ele está em quase todas as coisas. O sal, ele traz um equilíbrio, até o doce usa sal. Preste atenção, nós precisamos ser sal. Agora preste mais atenção ainda. O sal não pode aparecer demais. Porque se o sal aparecer demais, ele estraga o ambiente. Nós precisamos ser o sal que tempera, o sal que preserva, o sal que permanece, o sal que influencia, o sal que traz equilíbrio, que traz sustentação, que traz algo de bom na vida das pessoas. Então não é nobre que a gente não tenha sal. O pastor até brincou ontem ali, falou assim, eu acho que eu sou meio salgado, a gente conversando em reunião, mas não é. É porque muita gente está sem sal. Muita gente, se você ficar sem comer açúcar, uns 10 dias, o dia que você comer uma colher de açúcar, você vai ficar abismado de como o açúcar é doce. Então, se você não deixa de fazer algo, você acaba sentindo mais, seu paladar fica mais afinado. Então, uma pessoa que não está acostumada com a palavra, ela acha que tudo que você ministra está muito salgado. Não, mas tem que ter apenas sal. Mas preste atenção, o sal não pode aparecer demais. Como é que está essa coxinha aí, irmã? Como é que é? Uma delícia, não tinha? Uma mesmo. Uai, tá no ponto. Para mim estava bom. Não quer mais? Ó, o sal tá bem caprichado aqui, não tá bem no equilíbrio certo, né? Gostei. Para a irmã para ela vender mais. A coxinha está boa ou está ruim? Tá uma delícia. Não tem sal não. Não, tem, mas não vai. Luciano, fala a verdade, Luciano. A nossa tinha que comer e tomando um copo de água, porque ela estava bem salgada, viu? Está salgada? Salgada demais. Por isso que ela dando paçoca para nós e paçoca para as mulheres. Ela abriu a boca, nós temos que ser cavalheiro. Eu vou comprometer as irmãs?
Tava muito salgada mesmo, inclusive já começou um pouquinho de azia, porque tava muito salgada mesmo. Agora imagina quem comeu as coxinhas salgadas que estavam lá. Não, eu acho que ele gostou da água ele aí. Só mostrando para vocês, irmãos, que o sal, ele dosado, ele traz equilíbrio, ele traz gosto, ele tem seu significado. Ele não aparece. Mas o sal, quando você excede e quando ele aparece demais, começa a dar problema. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E independente de que as pessoas nos vejam, nós somos sal, nós estamos trazendo equilíbrio, preservação para essa sociedade. Mas se o sal aparecer demais, ele começa a estragar, ele começa a perder o seu significado. E se ele se tornar insípido, ele também perde o seu valor. Quando Jesus fala de ser pisado pelos homens, é porque dentro da cultura deles, no tempo de neve, chegando ao templo, tinha a neve ali, a geada, então ele pegava o sal que sobrava, jogava no caminho para que as pessoas não caíssem, não escorregassem e conseguissem chegar. Então ele não servia para mais nada, ele servia para ser pisado pelos homens. Ele está falando de algo que já acontecia, era uma tradição, eles pegarem o sal e jogar para que as pessoas pudessem chegar até o templo para adorar ao Senhor. Então, quando o sal perde o seu significado, ele não consegue mais salgar, ele não serve para mais nada. E o seu sacrifício tem que ser com sal. Você precisa ter sal na sua vida. Você precisa ter Jesus na sua vida. E quando você for apresentado, ele tem que ver o seu sacrifício com sal. Estatuto perpétuo. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Gostou, querido? Eu perguntei se você não tinha problema. Você falou que não tinha. Eu ainda dei uma chance, né? Agora, irmãos, Deus quer usar a minha e a sua vida. Tiago, assume o violão ali, Tiago. Cadê ele? Será que ele fugiu? Ah não, está aqui. Pitangui, Tiagão. Ele ensaiou a semana inteira para cantar uma outra música. E agora ele vai cantar a música que ele não ensaiou. Ele não ensaiou, irmão. Eu coloquei ele na saia justa, mas eu faço isso direto, porque faz parte, de ficar na saia justa. Mas vai dar certo, não vai, Tiago? Coloca a letra aqui para nós. Ô Dan, rapidinho, corre lá. Pede ele para colocar lá para nós lá. Mas eu quero que você cante essa canção. E essa canção, essa letra, ela é profética na minha e na sua vida. Você é ministro de Deus. Você é despenseiro de Deus. Jesus é sobre você. Nós somos o sal da terra. O sal, ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém elogie, mas você está cumprindo o seu papel, você tem a sua função. Se você não está fazendo isso, abra os seus olhos, porque o seu sacrifício tem que ter sal. Você com o sal, você precisa dar às pessoas, significado. E Deus vai usar a mim e Deus vai usar a você. Lembrando sempre das palavras de Jesus. Nunca se esqueça das palavras de Jesus. Coloque sobre os seus pés. Ô Jaime, abre seu telefone e me dá a letra aí, Jaime. Faz favor. Que o negócio é o seguinte, irmãos. Eu descobri que eu sei cantar. E se o Tiago não der conta não, Deus quer usar a minha e Deus quer usar a sua vida. Precisamos falar como Jesus. Precisamos amar como Jesus. Precisamos ser cumpridores da palavra como Jesus. Precisamos amar a vontade de Deus como Jesus. Precisamos ter como comida, como aquilo que anseia a nossa alma, a obra de Deus. Precisamos ter desejo de anunciar o Cristo ressurreto. Precisamos fazer todas essas coisas, mas fazer todas essas coisas de acordo à vontade de Deus. Como despenseiros de Deus, como aqueles que
falam em nome do Senhor, olhando sempre a palavra da vida, não deixando que os ventos, que as tempestades, não deixando que as circunstâncias, não deixando que nenhum tipo de problema ou algo se levantar contra a nossa vida, nos impeça de dar a Deus o nosso melhor. Que nada, que ninguém, o apóstolo Paulo, ele diz, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai aprender essa canção hoje, amém? E essa canção tem como propósito te encorajar, te fortalecer. Essa canção tem como propósito ministrar o teu coração, e você saber que você não está sozinho. Existe um Deus, que Ele está comigo, que Ele está com você, que ainda que ninguém esteja vendo, que ainda que ninguém esteja percebendo, você tem o seu sentido, você tem o seu valor, você cumpre o seu papel, você realiza a obra de Deus, como um bom soldado de Jesus Cristo. Vamos lá para o nosso ensaio? Vem, esse aqui, leva esse aqui para lá. Cadê o som, irmãos? Aqui, ó. Oi, som. Vai morrendo, mas tá. Eu vou começar, hein? Me dá só o ok aí, que eu não sei a hora de entrar. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. As falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me
sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, a minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de ternura, ó, me transportas como o vento sobre o mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, a minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Aleluia. E Deus sempre fala conosco. Deus sempre fala conosco. Bendito o teu santo nome, Jesus. Às vezes nos sentimos acuados no meio das dificuldades, aos vendavais. Mas Jesus nos fez uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. A tua graça, o teu cajado, me consola. A presença de Deus é a tua força. Não deixe esse sentimento estar no seu coração. Deus é com você. Deus te chamou para ser um despenseiro. Vamos ter aflições do mundo. Vamos ser odiados por muitas pessoas. Vamos ser apedrejados de vários lugares. De onde menos esperamos, vão tentar calar a nossa voz. Mas o Senhor sempre está conosco. E se você estiver com a palavra da verdade, o mar, ele pode ficar bravio, as ondas, elas podem se levantar, os ventos podem soprar, mas a presença de Jesus, ela sempre estará comigo e com você, para nos fazer descansar. Adore ao Senhor, engrandeça ao Senhor, viva uma vida de adoração ao Senhor. Feche seus olhos e ore a Deus nesta noite, nesta manhã. Que o Senhor possa te guardar a tua alma. Que como dispenseiro de Deus, você tenha a palavra de Deus. Você tenha a sabedoria de Jesus. Você seja o sal, que ainda que as pessoas não reconheçam, mas você está ali, cumprindo o seu papel. Que você tenha o efeito que Deus espera de você. As crianças eram lavadas com sal quando elas nasciam, para que elas pudessem ter as suas peles fortalecidas e para que eles ficassem livres das bactérias e das doenças. O sal tem um poder. O sal é algo maravilhoso.
O sal faz todo sentido para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual. Você é sal dessa terra. Você é sal dessa terra. Existe um valor grandioso em você. Pai querido, nesta manhã eu quero te louvar. Porque se nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, foi porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos nomeou, o Senhor nos designou. E o Senhor, Pai, nos deu exemplo com a tua vida de tudo que o Senhor fez nessa terra. Teus ensinamentos, meu Pai, refletem e norteiam a nossa vida até os dias de hoje. Não nos deixe, Pai, afastar da simplicidade do Evangelho. Que tenhamos palavras temperadas, palavras, meu Pai, que possam influenciar as pessoas. Que o alimento, Pai, que ofereçamos aos homens seja um alimento balanceado, nutritivo, que possa promover crescimento, que possa promover bem-estar. Que como sal, Senhor, nunca queiramos ser vistos, que como sal, Senhor, nunca venhamos aparecer demais, mas que como sal, sempre possamos cumprir o nosso papel e ter o nosso significado na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida da sociedade. Toma cada um dos teus filhos em tuas mãos. E o Senhor diz que nós devemos ter sal e ter paz uns com os outros. Que haja sal na nossa vida. Que haja sal, Pai, na nossa vida. Que haja a capacidade do Senhor na nossa vida, meu Deus, de influenciar outras pessoas. De trazer, Pai, sobre a vida das pessoas um sentimento de satisfação. Um sentimento, Pai, de equilíbrio. Um sentimento, ó Pai, de que elas também podem, meu Pai, ser guardadas pelo Senhor. E que elas podem também estar na presença do Senhor, sem viverem corrompidas, sem viverem apodrecidas pela ação do pecado, mas tendo o sal do Senhor, para que elas estejam conservadas na tua presença. E o sal fala de durabilidade. Quando o Senhor fez aliança com Davi, em 2 Crônicas 13:5, o Senhor diz: o meu concerto com Davi foi um concerto de sal. É um concerto duradouro. Que assim seja o concerto do Senhor na nossa vida como igreja e como ministros do Senhor, que nos tornamos recomendáveis em todas as coisas. Abençoa cada líder de célula aqui, Senhor, cada líder de casa de paz, cada pastor, cada missionário, cada obreiro, meu Pai, cada um dos teus filhos que está sendo treinado para anunciar o teu nome. Traga, Deus, essa sabedoria, traga, Deus, esse entendimento, e que nós possamos ser boca do Senhor nessa terra, sempre, Pai, buscando na dispensa do Senhor, que nós não venhamos buscar, Pai, em outro lugar, mas que a nossa fonte seja o Senhor, seja o céu, seja a tua presença, seja a tua unção, seja a tua glória, não seja a nossa entonação, a nossa eloquência, a nossa capacidade humana, mas seja a unção do teu Espírito, fluindo de nós, meu Deus querido, e alcançando a vida de cada pessoa. Pai querido, nos dê um almoço abençoado, eu te peço, e nos dê, Pai, a parte da tarde, usa os teus filhos como instrumento nas tuas mãos, no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos